Preciso de amor, e você precisa de abrigo, disse o fazendeiro ao ver a mulher com frio, uma frase que selou um destino improvável em meio ao rigoroso inverno. Você lembra de um tempo em que a solidão era um manto mais pesado que o nevoeiro da madrugada? É nesse silêncio denso que conhecemos Elias, um homem cuja vida era regida pelo ritmo implacável da natureza e pela ausência dolorosa de qualquer afeto duradouro. Ele vivia na fazenda Aurora, um pedaço de terra fértil, mas isolado, onde a brisa gelada carregava apenas o cheiro de terra molhada e a promessa de mais um dia igual ao anterior. Elias era forte, de ombros largos e mãos calejadas, mas seus olhos azuis guardavam a melancolia de quem há muito desistira de procurar calor. Ele aceitava a solidão como um tributo pago à sua teimosia em manter a fazenda viva, um esforço que exigia que ele estivesse sempre desperto, sempre alerta. Antes de mergulharmos no momento exato em que o destino o alcançou, deixe seu like para nos mostrar que você valoriza histórias de resiliência e me diga de qual cidade nos assiste. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder a intensidade desta jornada. Aquele dia havia sido particularmente cruel. O céu estava baixo, cinza chumbo, e a chuva fina havia se transformado em um granizo doloroso que fustigava a pele. Já era o fim da tarde. O crepúsculo escuro se aproximava, prometendo uma noite de temperatura abaixo de zero. Elias estava na varanda, fechando o galpão de ferramentas, o ar da respiração condensando-se em nuvens rápidas. O frio penetrava o denim grosso de suas roupas e ele podia sentir a umidade rastejando pela sola de suas botas. Foi o latido agudo e incomum do velho cão, Trovão, que o fez parar. Não era um latido de aviso de predador, nem de alegria ao vê-lo, mas algo hesitante, quase de súplica, vindo da direção da cerca principal. Ele pegou a lanterna potente que mantinha na soleira e caminhou para a cerca, pisando na lama fria que sugava suas botas de couro. O único som era o vento gemendo através dos pinheiros e o estalo distante da madeira congelando. A luz varreu o campo, cortando a escuridão crescente, e parou sobre ela. Ela estava encolhida, encostada no mourão de madeira que delimitava o pasto. Seus cabelos escuros estavam grudados no rosto pálido e angular. Vestia trapos que antes talvez tivessem sido um casaco e calças, agora pesados de água e gelo. Seu corpo tremia tanto que parecia se desmantelar com cada lufada de vento. Ela não gritou nem tentou fugir, apenas levantou os olhos, duas poças escuras e vazias de medo, mas cheias de uma exaustão que ultrapassava o físico. Elias, acostumado apenas com a indiferença dos animais e o silêncio da terra, sentiu um ímpeto estranho, um calor repentino e protetor no peito frio. Era a visão da miséria absoluta. Ele se aproximou com cautela. A mulher não reagiu, a não ser por um leve gemido quando ele parou a menos de 1 metro. O cheiro de terra e umidade era forte, misturado ao aroma salgado de lágrimas secas e suor frio. — Quem é você? Ele perguntou, a voz grave e áspera pelo desuso. Ela tentou falar, mas apenas tossiu, um som seco e profundo que parecia arrancar algo de dentro dela. Elias não esperou por uma resposta verbal. Ele viu a pele azulada dos lábios, os dedos roxos. A necessidade dela era urgente, imediata. Ele não podia deixá-la morrer ali, não na sua terra. Seria uma mancha que nem o tempo, nem o trabalho poderiam limpar. Aquele pedaço de chão exigia dele dignidade, até no tratamento dado a um desconhecido. Ele se ajoelhou na lama e com uma força surpreendente levantou-a. Ela era leve, ossos envoltos em roupas molhadas, e seu peso era surpreendentemente consolador contra o peito de Elias. Carregou-a no colo, aninhada de forma desajeitada, e rumou para a casa. O caminho de volta era escorregadio, mas ele não tropeçou. A fazenda estava em silêncio.
exceto pelo ruído do vento açoitando as janelas e o ranger da porta da casa ao ser aberta com o ombro. Ao entrar na cozinha, o calor intenso do fogão a lenha, que ele mantinha aceso dia e noite, envolveu-os em um abraço morno. O contraste entre o ar externo e o ambiente interno era violento. Elias a depositou gentilmente sobre o tapete de pele de carneiro perto da lareira, evitando olhar diretamente para o rosto dela, ainda que estivesse fixado em sua memória. Ele começou a agir com a eficiência desajeitada de um homem que só cuida de si mesmo. Pegou toalhas grossas, jogou mais lenha na lareira até que as chamas crepitassem com fúria. Você precisa de sopa e precisa tirar essa roupa molhada antes que a febre a consuma. Você consegue fazer isso? Ele perguntou, apontando para o pequeno banheiro adjacente à cozinha. Ela finalmente encontrou a voz, um sussurro fraco, quase inaudível. Eu não tenho nada para lhe dar. Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Eu não sou uma ameaça. Elias parou, o olhar fixo nas chamas dançantes. Foi o momento da verdade, o instante em que a solidão que ele carregava encontrou a desesperança dela. Ele se virou, a intensidade de seus olhos azuis perfurando a fumaça. Ele não sentia pena, sentia um reconhecimento estranho. Eu sei o que você precisa, e eu sei o que eu preciso. Ele caminhou até ela sem pressa, a flanela dobrada na mão. Eu preciso de amor, Sofia. Eu preciso de alguém para conversar além do meu cão e das vacas, de alguém para preencher este vazio que o trabalho não consegue cobrir. E você precisa de abrigo e segurança. Meu lar é grande demais para um homem só. Fique. Não exijo nada de você, exceto que me dê a chance de não estar mais sozinho. Ele usou o nome Sofia de forma intuitiva. Não tinha perguntado, mas sentiu que ela precisava de um nome sólido naquele momento. A mulher, que de fato se chamava Sofia, piscou, absorvendo a magnitude daquela oferta. Não havia luxúria na voz dele, nem ganância, apenas uma fome desarmada de conexão. Elias estendeu a camisa de flanela, o tecido quente e limpo. Ela assentiu, incapaz de proferir uma palavra, aceitando o pacto selado pela necessidade mútua. Elias providenciou roupas secas, uma camisa de flanela dele que a envolvia como um vestido, e a forçou a beber a sopa grossa de legumes que aquecia sua alma. A cada colherada, um pouco da cor retornava ao seu rosto. Enquanto ela bebia, Elias sentou-se na cadeira de balanço, observando-a em silêncio. Ele notou os detalhes que a escuridão havia escondido. Uma cicatriz fina na têmpora, a delicadeza dos ossos do pulso, a maneira como ela segurava a tigela com reverência, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ele a levou para o quarto de hóspedes, um espaço simples e limpo que cheirava a lavanda e madeira velha. Antes de sair, ela chamou: "Obrigada por me ver." Ele acenou, a garganta apertada por uma emoção que ele não sentia há anos. Durma. Nas primeiras 48 horas, o silêncio era a língua principal. Elias cumpria suas rotinas matinais, ordenar as vacas, checar os silos, mas agora ele tinha um propósito novo ao retornar. O fogo na lareira estava sempre aceso, e o cheiro de café forte esperava por ele. Sofia, ainda fraca, começou a se mover pela casa. Ela era metódica e silenciosa, movendo-se com a leveza de quem tem medo de fazer barulho. Arrumou a pequena sala de estar que Elias mal usava, limpou a poeira antiga dos móveis de carvalho. Ela trabalhava com uma dignidade que não combinava com o abandono que a trouxera até ali. Era como se, ao receber abrigo, ela se sentisse obrigada a devolver ordem à vida caótica e solitária de Elias. Ele tentou descobrir de onde ela vinha, mas as respostas eram vagas, filtradas por um sofrimento que ela não queria reviver. "Eu vim de longe, perdi tudo, não tenho para onde voltar. Onde estão seus documentos? Onde está sua família?" Ela olhava para baixo, mexendo nas dobras da camisa de flanela. "Eu não tenho nada que possa me ligar a um passado. A estrada me tirou tudo." Ela parou, erguendo o olhar, e havia um aviso silencioso na intensidade de seus olhos.
Eu não trago problemas, Elias, só o cansaço. Ele respeitou seu silêncio. O que importava era o presente. Ele precisava de companhia, e ela estava ali. O acordo era simples, baseado em necessidades primárias, mas começou a evoluir para algo mais complexo. A presença dela alterou a paisagem sonora e olfativa da fazenda Aurora. O cheiro de pão fresco começou a competir com o aroma de feno e esterco. A risada suave dela, em resposta a uma piada desajeitada que ele fez sobre trovão caçando uma galinha imaginária, era música num ambiente dominado pelo vento. A tensão, no entanto, pairava como a névoa fria da manhã. Elias sabia que ela estava fugindo de algo. O medo em seus olhos era mais profundo que a gratidão. O corpo dela, apesar da aparente fragilidade, movia-se com a vigilância de um animal acuado. Uma noite, ele a pegou olhando para a janela do quarto, as mãos apertando o peito, observando as estrelas que mal conseguiam penetrar a neblina do inverno. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro dela, hesitando por um instante. O contato era elétrico, inesperado. Ela não se encolheu, mas sua respiração acelerou. O que a assusta, Sofia? A neve caindo lá fora ou o que você deixou para trás? Ela se virou, os olhos marejados refletindo o fogo da lareira que ardia na sala. Não é a neve. É a certeza de que a escuridão sempre encontra o caminho. Mas aqui, com o fogo aceso, por um instante, eu consigo respirar. Ela tocou a mão dele em seu ombro, um toque breve, mas significativo. Naquele toque, Elias não sentiu o pedido de abrigo. Sentiu a promessa de humanidade. Ele percebeu que o amor que ele procurava não era uma paixão ardente, mas a construção paciente de confiança mútua. A fazenda, antes um refúgio da solidão, tornava-se agora um campo de batalha contra as sombras do passado de Sofia. Os dias se tornaram semanas. A rotina deles se harmonizou. Ela cuidava da casa, cozinhava com habilidade e ele trabalhava na terra, ansioso por retornar ao lar, sabendo que haveria outra pessoa esperando por ele. Eles jantavam juntos, em um silêncio confortável, compartilhando o calor do fogo e, pouco a pouco, pequenas migalhas de suas almas. Elias falava sobre a terra, sobre a dificuldade da colheita, sobre os planos para a primavera. Sofia escutava, oferecendo conselhos práticos e, mais importante, sua atenção ininterrupta. Uma noite, enquanto nevava intensamente lá fora, Elias quebrou o silêncio que se instalara após a refeição. Onde você estava antes de chegar à minha cerca? Eu preciso saber, não para te julgar, mas para entender. Sofia demorou a responder. Ela esfregou a borda do copo com o dedo, olhando para o reflexo na madeira da mesa. Eu estava fugindo de um homem que achava que eu era propriedade dele. Ele era poderoso, Elias. Na cidade, ele tinha conexões. Eu precisei sumir, me tornar invisível. O fazendeiro apertou as mãos. Um ciúme protetor feroz subiu por sua espinha. E ele a está procurando? Se ele for como eu o conheço, ele nunca para de procurar. Mas a neve, o frio, isso me dá tempo. O que eu temo é o degelo. A revelação foi dolorosa e direta. Não era apenas o frio que a trouxera, mas o terror de ser encontrada. Elias sentiu o peso da responsabilidade. Ele não estava apenas oferecendo abrigo, estava oferecendo proteção contra um perigo real. A partir desse momento, a dinâmica mudou. O acordo não era mais sobre solidão e conforto, mas sobre sobrevivência e lealdade. Elias se tornou mais vigilante. Ele fechava a fazenda mais cedo, checava os portões, e seu olhar, ao varrer a planície coberta de neve, era aguçado e desconfiado. Ele sentia o cheiro do perigo, e ele faria tudo para proteger a mulher que, em poucas semanas, havia se tornado o centro de sua vida. O amor, ele descobriu, vinha disfarçado de necessidade mútua, crescendo silenciosamente no calor da lareira, desafiando a frieza do mundo lá fora. A fazenda Aurora era o último santuário.
Ele precisava garantir que o abrigo que ele oferecia fosse tão sólido quanto o amor que ele desejava encontrar. E o perigo, ele sentia, estava mais próximo do que os limites da Fazenda Aurora, rastejando junto com o inverno que parecia não ter fim. Ele sabia que o teste de sua promessa estava apenas começando. O fazendeiro Elias não teve dúvidas ao declarar: "Preciso de amor e você precisa de abrigo." Disse o fazendeiro ao ver a mulher com frio. Você lembra de um tempo em que a desesperança cobria a vida como um manto pesado de neve e a única luz vinha da promessa de um estranho? Essa é a história de Elias e Mariana, dois corações isolados que encontraram no inverno implacável a única chance de recomeço. Para que mais pessoas possam conhecer a força dessa história de resiliência e lealdade, eu peço que você deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal. A narrativa da Fazenda Aurora continua, e o perigo que Elias pressentia estava prestes a se materializar, rastejando junto com o inverno que parecia não ter fim. Ele sabia que o teste de sua promessa estava apenas começando. Aquele conhecimento, o medo do degelo e o terror real que Mariana carregava, transformou a Fazenda Aurora de um refúgio de paz em um forte sitiado. O silêncio da casa não era mais a quietude da solidão, mas a vigilância tensa de quem espera um ataque. Elias movia-se com a lentidão calculada de um predador, seus passos no chão de madeira parecendo absorver qualquer ruído supérfluo. Seus olhos vasculhavam o horizonte branco, onde a neve, que antes era apenas um inconveniente climático, agora representava uma camuflagem perigosa, capaz de esconder qualquer intruso. Mariana percebeu a mudança, a leveza que ele havia adquirido com sua chegada. Aquele sorriso fácil desapareceu, substituído por uma seriedade pétrea. Ela o via fechar as janelas com um vigor desnecessário, testar as trancas e empilhar a lenha junto à porta da frente, quase como uma barricada. O cheiro da fumaça de pinho na casa se misturava ao odor metálico da ansiedade. Eles falavam pouco sobre o perigo. O assunto era pesado demais para ser tratado levianamente, pairando sobre eles como a neblina gelada da manhã. Elias se sentou ao lado dela uma noite, depois de ter varrido o pátio pela terceira vez, mesmo sabendo que nenhuma pegada sobreviveria ao vento cortante. "Você tem que me dizer", ele pediu, a voz grave, sem exigir, apenas expondo a necessidade. "Eu não posso defender um fantasma. O que eles querem?" Mariana estava consertando uma velha manta de lã, seus dedos hábeis e pálidos. Ela respirou fundo, e o som seco da inspiração era alto demais no silêncio da sala. Ela evitou o olhar dele. "Dinheiro ou a falta dele?" Ela respondeu finalmente, a voz quase um sussurro. "Meu pai, ele era um homem importante. Deixou tudo bagunçado. Havia uma dívida, uma sociedade falida. Quando ele morreu, eu fiquei com o nome e a responsabilidade de honrar. Mas não há nada para honrar, Elias. O que restou é o vazio." Elias esperou. Ele sabia que havia mais. Aquele tipo de perigo não era apenas sobre cobrança, era pessoal, era vingança. "A dívida foi comprada por alguém", Mariana continuou, a manta tremendo em suas mãos. "Alguém que não se importa com a lei ou com a decência. Eles me querem para fechar a conta. Eu sei o que eles fariam se me encontrassem. Não é prisão, é algo pior." A revelação veio de forma fragmentada, como estilhaços de vidro. Ela falava de um homem chamado Silva, um agiota poderoso, conhecido por sua crueldade metódica. Ele operava nas sombras da capital, e sua influência se estendia muito além do que qualquer policial honesto ousaria tocar. Silva não queria apenas o dinheiro. Ele queria o legado, a humilhação pública. E Elias compreendeu, no fundo de seu estômago, que ele estava agora desafiando um poder que era infinitamente maior do que a simples força de um fazendeiro isolado. "Ele tem olhos em todos os lugares", ela admitiu, erguendo o olhar para ele pela primeira vez. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas não derramadas.
o medo cru ali, exposto. Eu só fugi porque um dos homens dele me deu um aviso. Um homem que tinha pena da minha situação, que se lembrou do meu pai. Um aviso? Elias ecoou. Eles estão esperando o degelo para me caçar de forma eficiente. Ela confirmou, repetindo a frase que havia assombrado Elias. O inverno os atrasa. Torna o rastreamento quase impossível aqui. Mas quando a neve derreter e as estradas voltarem a ser transitáveis, eles virão. E não será uma busca casual. O ar da sala pareceu ficar mais frio. Elias sentiu o peso da mortalha do inverno se transformar em uma contagem regressiva. Aquele homem, Silva, era a antítese de tudo o que Elias representava. A honestidade, a terra, a vida simples. Elias não tentou consolá-la com falsas promessas. Ele simplesmente pegou as mãos dela, quentes apesar do frio da noite, e as segurou firmemente. Ninguém vai entrar aqui, Mariana, ele prometeu. E havia uma convicção em sua voz que o fazia soar maior do que o seu corpo esguio. Ninguém vai tocar em você. Eu me tornei muito bom em esperar o perigo. A ameaça, agora definida, permitiu que Elias começasse a planejar. A Fazenda Aurora não era apenas um lar, era seu corpo. Ele conhecia cada fenda, cada esconderijo, cada caminho de fuga. Nos dias que se seguiram, enquanto a neve caía em flocos incessantes que pareciam querer enterrar o mundo, Elias trabalhou silenciosamente. Ele reforçou o sótão, transformando-o em um esconderijo improvisado com provisões de água e comida. Ele limpou e lubrificou o rifle antigo que seu avô havia deixado, o cheiro de óleo e metal preenchendo o galpão. Mariana o observava, não com passividade, mas com uma determinação silenciosa. Ela se recusava a ser um fardo. Ela se encarregava de manter o fogo vivo, garantindo que o calor fosse constante, o que era vital. Ela cozinhava guisados substanciosos, o aroma de carne e temperos fortes, tentando mascarar o cheiro de medo. A cumplicidade deles se aprofundava através do trabalho. Elias confiava a ela o papel de vigia interna, para que ela o avisasse se visse algo, não importa o quão insignificante. Um dia, enquanto ela estava na cozinha, viu Elias serrando madeira com uma força brutal. O suor escorria pelo seu rosto, apesar do frio cortante. Ela saiu e, sem dizer uma palavra, pegou um pano e limpou a testa dele. Aquele gesto simples, desprovido de qualquer romance ou coqueteria, falou mais alto do que qualquer declaração de amor. Era a intimidade forjada sob a pressão da sobrevivência. Naquele momento, ele soube que o abrigo que ele oferecia era mútuo. Ela o protegia da solidão que o corroía, e ele a protegia do terror que a perseguia. O inverno apertava, e com ele, o isolamento. Os dias eram curtos e cinzentos. As noites, longas e cheias de ruídos assustadores, o estalar da madeira, o uivo do vento, o som distante e sempre incerto de algum motor na estrada congelada. A cada manhã que amanhecia sem incidentes era uma pequena vitória, mas a vigilância constante cobrava seu preço. Elias dormia mal, acordando ao menor sinal de perturbação. Seus olhos tinham olheiras profundas, e ele estava mais magro. Mariana percebeu o esgotamento dele. Ela começou a impor a ele pausas. "Você vai desabar se continuar assim, Elias", ela disse, colocando a mão em seu ombro enquanto ele checava os arames farpados no limite da fazenda. "Eu preciso de você inteiro. Eu não posso baixar a guarda", ele respondeu, a voz rouca pelo frio e pelo cansaço. "Se você cair de exaustão, eles nem precisarão entrar, eles apenas me levarão", ela argumentou, a lógica dura dele voltada contra ele. Ela o levou para dentro, o empurrou para a cadeira favorita perto da lareira e lhe serviu um copo de chá de ervas fortes, insistindo para que ele fechasse os olhos por apenas 10 minutos. Naqueles 10 minutos de quietude forçada, a presença de Mariana era o único bálsamo para sua alma. Ele ouvia o crepitar do fogo, o som suave da respiração dela enquanto ela se sentava perto,
e por um breve instante ele podia esquecer que eles estavam vivendo à beira do abismo. O teste de sua promessa chegou de uma maneira inesperada. Não foi uma invasão, mas uma presença que surgiu na neblina espessa de uma tarde. Elias estava no celeiro, consertando o telhado que havia cedido sob o peso da neve, quando ouviu o som. Não era o vento, nem o gemido da madeira. Era o latido agudo de um cachorro que ele nunca ouvira antes. Ele congelou. Ele não tinha cães de guarda. A fazenda Aurora era grande demais para ele conseguir manter animais assim. Ele pegou o rifle, que estava sempre por perto, e moveu-se com cautela para a parte frontal do celeiro. A neblina era tão densa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Ele conseguiu distinguir uma forma escura, movendo-se lentamente perto do velho trator abandonado. Não era um cão, era um homem. Um homem usando roupas escuras e que parecia estar examinando a propriedade com uma atenção metódica, quase profissional. Elias sentiu o sangue gelar em suas veias. O degelo ainda estava longe. Eles não vieram com o calor, vieram com a neblina. Eles estavam testando o perímetro. Ele colocou o rifle no ombro, ajustando a mira. Ele poderia atirar, mas um tiro faria um barulho ensurdecedor no Vale Nevado, atraindo atenção indesejada. Ele precisava de uma solução que fosse imediata e silenciosa, que mandasse uma mensagem clara, sem envolver a polícia ou transformar a fazenda Aurora em uma cena de crime. O homem se moveu, agachando-se para examinar a cerca. Elias respirou fundo, concentrando-se não em matar, mas em assustar. Ele mirou na perna do trator, a poucos centímetros dos pés do intruso. O estampido do rifle foi ensurdecedor. O tiro acertou o metal com um eco metálico cortante. A explosão de som, amplificada pelo ar denso e frio, quebrou a quietude da tarde. O homem saltou, seu corpo se contorcendo em pânico. Ele não olhou para o celeiro. Sua reação foi instintiva. Ele correu, tropeçando na neve profunda, desaparecendo na neblina tão rapidamente quanto havia surgido. Elias esperou. Silêncio. Apenas o vento e o ressoar do seu próprio coração acelerado. Ele sabia que o homem voltaria, mas por enquanto a mensagem estava dada. Este território estava defendido. Ele correu para a casa. Mariana estava na porta, pálida, com uma colher de pau apertada na mão. Ela havia ouvido. "O que foi isso?" Ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. "A primeira batida", ele respondeu, baixando o rifle. O cheiro de pólvora era forte. "Eles sabem que você está por perto. Eles estão procurando. Mas agora eles sabem que a fazenda Aurora tem dentes." Elias não percebeu a intensidade do seu olhar, a determinação que endurecia seus traços. Ele era o farol que ela precisava. E a certeza de que a guerra havia começado ironicamente trouxe uma calma fria para os dois. O amor, ele descobria, não era uma emoção suave sob as circunstâncias. Era a armadura, a munição e a razão para a luta. Eles haviam ganhado uma batalha pequena, mas o exército de Silva viria, e Elias sabia que precisava preparar a fazenda Aurora para o ataque total. Ele precisava de mais do que apenas proteção. Ele precisava de um plano que pudesse derrubar um gigante, e a chave para esse plano, ele suspeitava, ainda estava oculta nos segredos de Mariana. O fazendeiro Elias não apenas prometeu abrigo, ele agiu com a certeza. "Preciso de amor e você." "Precisa de abrigo", disse o fazendeiro ao ver a mulher com frio. "Você lembra de um tempo em que a linha entre o refúgio e o campo de batalha era tênue, quase invisível? Naquela noite, após o estrondo seco do tiro, a fazenda Aurora deixou de ser um lar e se transformou em uma fortaleza silenciosa, defendida por um homem que até então só conhecia a terra e uma mulher que só conhecia a fuga. A certeza de que a guerra havia começado, ironicamente, trouxe uma calma fria para os dois. O amor, ele descobria, não era uma emoção suave sob as circunstâncias. Era a armadura, a munição e a razão para a luta.
Eles haviam ganhado uma batalha pequena, mas o exército de Silva viria, e Elias sabia que precisava preparar a Fazenda Aurora para o ataque total. Ele precisava de mais do que apenas proteção. Ele precisava de um plano que pudesse derrubar um gigante. E a chave para esse plano, ele suspeitava, ainda estava oculta nos segredos de Mariana. Antes que a história de Elias e Mariana se aprofunde nas sombras da conspiração e da coragem, deixe seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo. Sua inscrição ajuda a manter viva a chama destas narrativas que falam sobre a resiliência humana e a capacidade de encontrar propósito no amor. Eles entraram na casa. O cheiro ferroso da pólvora flutuava no ar, misturando-se ao aroma suave de cedro velho e café requentado. Elias apoiou o rifle na soleira da porta, mas não o trancou. Seus olhos estavam fixos em Mariana. Ela tinha deixado cair a colher de pau, e a madeira rolou silenciosamente pelo chão de tábuas, um som pequeno e irrelevante contra a vastidão da ameaça que pairava sobre eles. Você precisa me contar tudo, Elias disse. E não era um pedido, mas uma ordem nascida da necessidade. Sua voz era baixa, um murmúrio rouco, mas carregada de uma autoridade que ela nunca havia ouvido antes. O fazendeiro gentil havia sido substituído pelo guardião determinado. Não apenas os nomes, mas os detalhes. Se Silva tem esse poder, se ele está disposto a enviar homens para matar por isso, a cerca de madeira e o meu rifle não serão suficientes. Precisamos de munição que atinja a cabeça dele, não o braço. Mariana estava pálida, mas a fragilidade tinha dado lugar a uma resolução dolorosa. Ela sabia que tinha chegado a hora de pagar o preço pelo abrigo que ele lhe oferecia. O medo de Silva era imenso, mas o medo de arrastar Elias para a morte era ainda maior. Ela caminhou até a lareira, sentindo o calor nas mãos, como se tentasse absorver toda a energia necessária para reviver um passado que ela tentava enterrar. O que você viu lá fora? Ela começou, a voz ainda um fio, mas ganhando força à medida que as palavras se formavam. Era apenas um mensageiro. Silva opera através de intermediários. Ele é um homem rico e influente, Elias. Ele não se importa com a Fazenda Aurora, ele se importa com o que eu tirei dele. Elias sentou-se na cadeira de balanço, a postura rígida, ouvindo cada sílaba como se fossem coordenadas de um mapa. Os documentos que eu tenho não são apenas provas de que ele está tentando tomar sua terra e a dos vizinhos. Isso é a fachada. O que ele realmente está fazendo é limpar dinheiro sujo, ligado a negócios muito grandes na capital. Tráfico de influência, evasão fiscal em escala industrial e ligações com políticos de alto escalão. Eu era contadora dele. Eu tinha acesso a tudo. Ela respirou fundo, fechando os olhos brevemente. Quando eu percebi que não estava apenas arrumando balanços, mas construindo um império de mentiras para corromper prefeitos e deputados, eu tentei sair. Ele me ameaçou. Eu copiei os arquivos. Não estão em papel. Estão em um pendrive criptografado, bem escondido. A revelação atingiu Elias como uma onda fria. Ele imaginava um conflito por terras, talvez gado roubado. Não uma conspiração que atravessava o Estado e chegava aos corredores do poder. Silva não era apenas um vizinho ganancioso. Ele era a ponta de um iceberg político e criminoso. Onde está o pendrive? Ele perguntou, direto ao ponto. Enterrado no celeiro, sob a terceira tábua solta ao lado do coxo dos cavalos. Eu só tiraria de lá se estivesse absolutamente segura de que posso entregá-lo à Polícia Federal ou a um jornalista de grande alcance. Se ele cair nas mãos de Silva, não só ele me mata, como também usa o pendrive para incriminar outras pessoas e limpar o rastro. Elias olhou para o teto, absorvendo a magnitude da situação. Lutar contra Silva no campo significava que ele perderia. Lutar contra Silva, expondo seu segredo, era a única chance de vitória. O problema não era a Fazenda Aurora, mas o país inteiro. A corrupção que Mariana revelava era a armadura do gigante.
Se isso for verdade, você tem a arma mais poderosa contra ele, mas precisamos tirá-la daqui. E rápido, Elias afirmou, levantando-se. Ele caminhou até a janela observando a escuridão que parecia engolir a cerca de arame. Amanhã vou disfarçar a fazenda. Vou levar os cavalos para o pasto mais distante, cobrir as janelas. Você deve ficar escondida na adega. Ninguém deve saber que você está aqui. O plano de Elias não era fugir, mas sim criar um vácuo. Se Silva acreditasse que Mariana havia fugido para outro lugar, ele desviaria a atenção da fazenda Aurora. Mas havia uma urgência crescente. A vida de Elias não valia nada para Silva, e agora ele era um alvo por associação. A única forma de se proteger era atacar primeiro, usando a informação de Mariana. A noite se estendeu em uma sessão tensa de estratégia. Elias, que passava os dias plantando e colhendo, estava agora planejando rotas de fuga, senhas criptográficas e contatos na capital. Mariana, por sua vez, descreveu minuciosamente a estrutura da operação de Silva, a fragilidade de suas pontes de lavagem de dinheiro e os nomes dos envolvidos que, se expostos, fariam todo o castelo de cartas desmoronar. A proximidade física, nascida da necessidade de sussurrar os detalhes no escuro, era inevitavelmente intensa. O calor do corpo de Elias ao se inclinar sobre ela, o cheiro de terra misturado ao suor frio, a concentração intensa em seus olhos. Não havia espaço para romance fútil. O que existia era algo mais profundo. A parceria forjada no perigo. A confiança inquebrável de dois náufragos que dependiam um do outro para sobreviver à tempestade. Se formos fazer isso, Mariana sussurrou, a mão repousando brevemente no antebraço dele. Um gesto não de afeto, mas de urgência e pacto. Você não pode ir sozinho. A chance de interceptação é grande. Se eles pegarem o pendrive, eles vão nos matar imediatamente e Silva vai forjar o rastro. Elias olhou para ela. Ele não era um herói de ação. Ele era um fazendeiro. Mas ele tinha algo a perder agora. O futuro que ele havia vislumbrado com o sorriso dela. Eu preciso ir, mas não para entregar o pendrive ainda. Eu preciso ir a Corumbá. Tenho um antigo colega que virou jornalista investigativo. Ele é obstinado e, mais importante, ele é incorruptível. Eu vou até ele, conto a ele a história. Peço que ele venha aqui em alguns dias, disfarçado, quando a poeira baixar. Só ele pode publicar isso e garantir que chegue ao nível federal antes que Silva possa sufocá-lo. O plano era audacioso, quase suicida, mas era o único caminho que não envolvia esperar pela morte. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol romper a névoa fria do Pantanal, a fazenda começou a mudar. Elias trabalhou com uma fúria silenciosa. Ele esvaziou a despensa, empilhou as cadeiras e cobriu a mobília com lençóis velhos, dando a impressão de um abandono temporário. Ele levou o gado e os cavalos para a região de brejo mais densa, onde levariam dias para serem encontrados. Quando terminou, a fazenda Aurora, que irradiava vida apenas um dia antes, parecia uma relíquia esquecida. Ele desenterrou o pendrive. Era pequeno, frio e metálico, com um peso desproporcional à ameaça que carregava. Ele o entregou a Mariana. Mantenha isso com você, na adega. Lá é frio, seco e tem um pequeno buraco de ventilação escondido pela raiz da figueira velha. É o lugar mais seguro. A adega, geralmente usada para curar queijos, estava escura e cheirava a mofo e terra. Era o túmulo temporário de Mariana. E talvez o berço de sua liberdade. Eu voltarei, Elias prometeu, ajoelhando-se para olhar diretamente nos olhos dela, enquanto a luz fraca da lanterna pintava sombras assustadoras nas paredes. O medo em Mariana era tangível, mas o amor que aprendia a Elias era o âncora que a impedia de sucumbir. Não demore, ela respondeu, a voz embargada. Ela não lhe pediu para ter cuidado, pois sabia que o cuidado não era luxo que um fazendeiro em guerra poderia ter. Ela apenas o observou levantar-se, um gigante no escuro.
vestindo um casaco velho e carregando apenas uma mochila com provisões e o rifle. Elias saiu de casa e trancou o alpendre por fora. Ele não podia usar a caminhonete. O barulho e o rastro seriam um convite. Ele precisava ser silencioso. Ele montou no seu cavalo mais rápido, Fúria, e partiu na direção oposta à estrada principal, cortando através do capim colonião alto, buscando o caminho mais árduo, mas menos vigiado, rumo à cidade que ficava a mais de um dia de viagem. Ele cavalgava sob a luz cinzenta da manhã, sentindo o sol fraco tentar perfurar a névoa. A solidão que antes o definia agora era uma ferramenta. Ele refletiu sobre como, semanas atrás, sua maior preocupação era a seca do pasto ou o preço do milho. Agora ele estava arriscando a vida, não por propriedade, mas por uma mulher que lhe ensinou que a dignidade e o propósito eram mais valiosos que a segurança. A mensagem de valor humano ressoava em cada batida do coração de Fúria sob seu assento. A resiliência não estava em aguentar o sofrimento, mas em lutar por aquilo que se ama. Elias não era mais um fazendeiro isolado. Ele era um homem com uma missão, impulsionado pela certeza de que havia encontrado seu propósito na proteção e no amor. Enquanto ele desaparecia na vastidão do Pantanal, o silêncio retornou à fazenda Aurora. Um silêncio pesado, carregado de expectativa e perigo. Mariana, na escuridão úmida da adega, apertou o pendrive contra o peito. Ela podia ouvir apenas o som lento da goteira e o silêncio mortal do mundo lá fora. A guerra estava em pausa, mas a contagem regressiva havia começado. Se Elias não voltasse a tempo, se o jornalista fosse lento ou cético, o abrigo dela se tornaria sua tumba. Ela sabia que Elias era a esperança, mas a responsabilidade de mantê-lo vivo estava nela. A informação. Ela precisava rezar para que a coragem de um fazendeiro fosse mais forte do que a corrupção de um império. Ela sussurrou o nome dele no escuro, uma prece desesperada e resoluta. No caminho, Elias forçou o ritmo, empurrando Fúria além do que era sensato. Ele precisava de velocidade, precisava encurtar o tempo de Mariana sozinha na adega. Ele ignorou a dor crescente nas costas e a sede, concentrando-se apenas na imagem do rosto dela, a determinação misturada à vulnerabilidade. Chegando à pequena cidade de Aquidauana, ele se misturou à feira matinal, comprando alguns itens irrelevantes para disfarçar. Ele precisava seguir para Corumbá, onde encontraria o colega jornalista. O risco de ser reconhecido ali era menor, mas ele estava alerta a cada sombra, a cada par de olhos que pousava nele. A paranoia era a nova moeda de troca da sobrevivência. Ele se hospedou em uma pensão simples, sem janelas para a rua principal. Antes de descansar por algumas horas, ele escreveu a primeira parte da mensagem que enviaria ao jornalista Paulo. Uma carta detalhada, mas cuidadosa, sem mencionar a localização de Mariana, mas revelando a natureza explosiva da conspiração. Ele usaria um intermediário seguro, um velho amigo que trabalhava nos Correios, para garantir que a carta chegasse diretamente nas mãos de Paulo. O plano era se mover nas sombras. Elias sabia que Silva provavelmente estaria monitorando os telefones e as estradas principais. Ele não podia falhar. A vida de Mariana e a sua dependiam daquele passo estratégico. Ao final do dia, exausto, ele entregou a carta e montou Fúria novamente, tomando uma rota circular e demorada para se afastar da cidade, simulando que estava voltando à fazenda. Mas ele faria um desvio. Ele sabia que Silva viria verificar a fazenda Aurora, e quando isso acontecesse, Elias não podia estar lá. Ele precisava desaparecer no Pantanal por tempo suficiente para que a carta de Paulo explodisse no cenário político. Enquanto cavalgava para dentro da noite, sob um céu de estrelas frias, Elias sentiu uma estranha satisfação. Ele havia se libertado da prisão da solidão e abraçado a complexidade de um mundo que exigia coragem e ação. A mensagem que ele carregava era a de que o amor verdadeiro não era apenas sobre abraços e promessas,
mas sobre a disposição de se tornar o guardião feroz da vulnerabilidade do outro. Elias cavalgava por horas, o som dos cascos no chão macio do pasto, o cheiro de orvalho e terra úmida. Ele estava sozinho, mas não se sentia solitário. Mariana estava em cada pensamento. O propósito que ela lhe deu era o motor que o mantinha em movimento. A luta havia apenas começado, mas Elias havia feito sua escolha. Ele não apenas lhe daria abrigo, ele derrubaria o mundo por ela. Se você se sentiu tocado pela coragem de Elias e pela resiliência de Mariana, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história de amor e luta com seus amigos. Amanhã, a pressão aumenta e o plano de Elias será colocado à prova. Que a sua jornada seja sempre guiada pela força e pela dignidade. O fazendeiro fez: "Preciso de amor e você precisa de abrigo", disse o fazendeiro ao ver a mulher com frio, e deu início a uma das mais ferozes batalhas políticas que a região já havia testemunhado. Você lembra de um tempo em que a dignidade valia mais que o ouro e o poder era apenas um acessório, não a essência de um homem? Aquela era a história de Elias e Mariana, duas almas marcadas pela vida que encontraram na fazenda e um no outro a força para enfrentar um mundo corrompido pela ambição e pela inveja. Se essa história já tocou seu coração, deixe seu like. Agora, me diga de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder a conclusão épica dessa jornada de coragem. A noite se aprofundava e a urgência do passo do cavalo de Elias rasgava a escuridão, levando consigo não apenas um punhado de papéis, mas o futuro de Mariana e a honra de sua família. Elias cavalgava, o cheiro de suor e couro úmido misturando-se ao ar fresco da madrugada. Sua mente era uma tela pintada com a imagem do sorriso hesitante de Mariana, um sorriso que ele havia prometido proteger a qualquer custo. A carta que ele entregaria a seus contatos na capital, a denúncia detalhada contra Paulo, era um jogo arriscado. Ele estava trocando a paz de sua solidão confortável pela tempestade da política suja. Mas o silêncio da fazenda havia se tornado insuportável desde que ele conhecera a voz de Mariana. Ele sentiu o corpo protestar contra a rigidez da cela. O caminho era longo e a pressão imensa. Sabia que assim que a carta chegasse aos jornais e gabinetes, o contra-ataque de Paulo seria imediato e cruel. Paulo não lutava com honra, ele usava a lei como um chicote e a burocracia como uma jaula. Elias rezava para que o abrigo que ele havia dado a Mariana fosse suficiente para resistir às primeiras investidas. Enquanto Elias se distanciava cada vez mais na Fazenda Esperança, o sol mal havia surgido, tingindo o céu de tons cinzentos e vermelhos pálidos, quando a primeira evidência do cerco chegou. Não foi um grito ou um tiro, foi o som seco de botas marchando na estrada de cascalho. Mariana estava na varanda, tomando seu costumeiro café amargo, quando viu o carro preto, formal, com emblemas oficiais, parar rudemente. 3 homens em uniformes austeros desceram, liderados por um sujeito baixo e magro, com óculos de aro fino e um olhar que parecia feito de gelo, um oficial de justiça. Mariana não se encolheu. Ela apertou a caneca, o calor confortando suas mãos. Ela sabia que Elias havia partido para a guerra e agora a guerra vinha até ela. O oficial de justiça, que se identificou formalmente como Dr. Alípio, não perdeu tempo com cordialidades. Ele estendeu um documento, o papel formal e branco parecendo estranhamente profano nas mãos sujas da vida rural. Mariana de Souza. Recebemos uma ordem judicial preliminar solicitada pelo Dr. Paulo Brandão, referente à posse e ocupação ilegal desta propriedade, bem como a investigação de suas atividades passadas. A voz de Alípio era monótona, um instrumento da lei, desprovida de humanidade. Mariana manteve o olhar firme.
Esta fazenda é o lar de Elias. Eu sou uma hóspede. Não há nada de ilegal na minha presença. A lei é clara, senhora Souza. Alípio insistiu, apontando para as letras miúdas. Doutor Brandão anexou provas de que você é uma fugitiva, que está aqui para se eximir de dívidas e responsabilidades legais de seu passado. O abrigo concedido por Elias agora é interpretado como cumplicidade em ocultação. Ele está sendo investigado. Você será levada para depor e a propriedade ficará sob custódia temporária até a resolução do caso. O estômago de Mariana revirou. Paulo havia sido rápido, usando a única arma que a assustava, o passado. Ela sabia que Elias, em sua ingenuidade e paixão, não havia conseguido esconder completamente os rastros de seu nome anterior. Ele a havia aceitado sem questionar, mas o mundo lá fora não era tão generoso. Ela olhou para o vasto campo verde que cercava a casa, para as árvores que pareciam vigiá-la. Este era o abrigo que Elias havia prometido. E ela sentiu a fúria subir, uma proteção instintiva pelo homem que arriscara tudo por ela. Você pode me levar para depor, doutor Alípio, ela disse, a voz surpreendentemente calma, embora tremesse levemente. Mas esta fazenda é o coração de Elias. Não ouse tocar nela. Não são minhas ordens, senhora Souza. A ordem é clara. Você tem 30 minutos para pegar seus pertences essenciais. A fazenda está lacrada a partir de agora. Mariana sabia que o objetivo de Paulo era duplo: tirá-la da proteção de Elias e, principalmente, paralisar Elias, forçando-o a abandonar sua missão na capital para resgatá-la e defender a fazenda. Era uma chantagem emocional perfeita. Se Elias voltasse, a carta não seria entregue e o plano de Paulo estaria seguro. Ela subiu as escadas lentamente. O cheiro de madeira, o lençol ainda quente onde ela e Elias haviam compartilhado o silêncio e as promessas, tudo parecia gritar a ausência dele. Ela não podia arruinar o sacrifício dele. Se ela voltasse para as sombras, Elias voltaria para a solidão. Em um ato de coragem gélida, Mariana pegou apenas uma pequena bolsa de couro. Nela, colocou o livro de poemas que Elias lhe dera e uma pequena adaga que ele mantinha escondida. Ela desceu, o rosto uma máscara de dignidade. Estou pronta, ela anunciou. Mas saiba, doutor Alípio, que Elias não se dobra. Ele me prometeu amor e abrigo. Ele fez a escolha. E o amor dele é mais forte que a sua lei. A viagem para a cidade foi silenciosa. Mariana foi levada para uma instalação temporária, não uma prisão formal, mas um lugar de isolamento e interrogatório, projetado para quebrar a vontade. Enquanto isso, a notícia de que Elias havia abandonado a fazenda e que sua hóspede misteriosa era uma procurada se espalhava como fogo. Na capital, Elias finalmente chegou, exausto, mas determinado. Seus contatos, jornalistas e advogados que apreciavam a honestidade feroz de sua família, o esperavam em um escritório discreto, envolto em fumaça e cheiro de tinta fresca. Ele entregou a carta de Paulo, que detalhava a extorsão e a ameaça de arruinar a vida de Mariana. Os homens folhearam o documento, o silêncio da sala quebrado apenas pelo barulho de papel sendo manuseado. Isto é dinamite, Elias, disse o editor-chefe de um jornal influente, um homem barbudo chamado Raul. Se publicarmos isso, o gabinete de Paulo desmorona, mas ele não vai cair sem lutar. Elias estava ofegante, a poeira da estrada ainda em suas roupas. Eu sei, ele já deve ter agido. Ele atacaria Mariana e a fazenda para me forçar a voltar. O advogado, um especialista em legislação fundiária, confirmou os temores de Elias. A primeira coisa que um político faz ao ser exposto é criar uma distração pessoal. Ele vai usar a lei de ocupação. Se a moça não tiver residência formal, se ele puder provar que ela está ocultando seu passado, a fazenda é confiscada temporariamente e ela é isolada. Elias sentiu o pânico gélido, mas ele o sufocou com a lembrança da promessa. Ele não voltaria.
Voltar significava que tudo seria perdido e a dignidade de Mariana seria esmagada debaixo das botas de Paulo. Publicamos, agora, Elias ordenou, a voz rouca. E eu quero que o advogado entre com uma petição de urgência, não pela fazenda, mas pela liberdade de Mariana. Eu não sou um cúmplice, sou o prometido dela. Eu quero uma ordem judicial de proteção contra assédio político. Coloquem o meu nome em tudo. Digam que o fazendeiro não tem medo do lobo. Enquanto a carta de Paulo era revisada e preparada para a primeira página dos jornais do dia seguinte, Elias recebeu a ligação que temia. Era seu capataz, a voz trêmula. Elias, eles a levaram. Levaram Mariana. Disseram que a fazenda está lacrada. É tudo culpa daquele Brandão. Ele agiu rápido. A raiva de Elias foi física. Ele cerrou os punhos, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Ele estava longe, mas sua mente estava lá, na cela fria onde ela estava. Ele havia prometido abrigo e agora ela estava desabrigada. Onde a levaram? Elias perguntou, a voz baixa e perigosa. Para o antigo centro de detenção do distrito. É temporário, mas é isolado. Ninguém pode visitá-la. Elias respirou fundo. Ele tinha que confiar nos homens que o cercavam. Ele tinha que confiar na força da verdade. Ele havia entregue a dinamite. Agora, ele precisava acender o pavio e garantir que a explosão fosse grande o suficiente para derrubar o muro ao redor de... Mariana, ele olhou para Raul. Você tem a manchete, não tem? Use-a. A dignidade de uma mulher em troca de poder. Raul assentiu, os olhos brilhando com a promessa de um grande escândalo. Amanhã, Elias, toda esta cidade vai tremer. Elias sabia que a espera seria a parte mais difícil. Ele estava preso na capital, agindo no tabuleiro político, enquanto Mariana enfrentava o terror da solidão e da acusação. Mas ele tinha que acreditar que o amor deles era, de fato, a armadura mais forte. Ele havia lhe dito, eu preciso de amor e você precisa de abrigo. Agora, ele estava provando que esse abrigo não era feito de madeira e telhas, mas de coragem inabalável. Mariana, sentada na sala fria e úmida, olhou para o livro de poemas de Elias. Ela passou a mão pela capa. Ela estava sozinha, cercada pela hostilidade, mas não estava derrotada. Ela sabia que Elias não a abandonaria. Ela era o centro da luta dele, e a fé dele era o único calor que a mantinha viva naquele lugar. Gélido, o sol se punha sobre a capital e sobre a pequena cela de Mariana. Naquele momento, dois corações estavam separados pela distância, mas unidos por uma única verdade. Eles lutariam até o fim. O palco estava montado. O fazendeiro havia desafiado o sistema, e a guerra, travada em manchetes e tribunais, estava prestes a começar em toda sua fúria. Se você compartilha da crença de Elias e Mariana de que o amor verdadeiro é a maior arma contra a injustiça, deixe seu like. Compartilhe esta história com quem precisa de esperança e se inscreva para acompanhar como Elias irá orquestrar a queda de Paulo e resgatar Mariana. A jornada está quase no fim e a vitória exigirá o sacrifício final. O fazendeiro enfrentou o império de mentiras e injustiça, cumprindo a promessa que lhe fez. Preciso de amor e você precisa de abrigo, disse o fazendeiro ao ver a mulher com frio. Você lembra de um tempo em que a verdade parecia pequena demais para competir com o poder? Elias, o fazendeiro, e Mariana, a mulher que buscou refúgio, estavam agora no olho do furacão, onde a decência de um homem comum confrontava a corrupção enraizada de Paulo, o oligarca. O sol se punha sobre a capital e sobre a pequena cela de Mariana, mas a luz da justiça estava prestes a nascer, orquestrada por um homem cuja única riqueza era a sua honra. Se você está mergulhando nesta jornada de resiliência e amor, deixe seu like agora mesmo. Comente de qual cidade está acompanhando esta emocionante saga e se inscreva para não perder o desenrolar final deste drama intenso.
A guerra, travada em manchetes e tribunais, estava prestes a começar em toda a sua fúria, e Elias não hesitou em acender o fósforo. Ele estava na capital, longe da terra que amava, mas nunca tão firmemente enraizado em seu propósito. O escritório do Dr. Alencar cheirava a café forte e papel velho, e a tensão era palpável. Mas Elias mantinha a calma fria de quem já havia aceitado o sacrifício. Ele sabia que, para destruir Paulo, ele precisaria expor não apenas a fraude da terra, mas a teia de favores e ameaças que sustentava o poder do coronel. O advogado, um homem de 40 anos com olhos cansados, mas mente afiada, olhou para Elias. Alencar disse: "Eles vão tentar desqualificar você, Elias. Vão dizer que você é apenas um fazendeiro ciumento, agindo por paixão. Vão usar Mariana para destruir sua credibilidade." Elias respondeu com a voz baixa e firme: "Eles podem usar o que quiserem, eu estou aqui pela verdade. A paixão pode ser cega, doutor, mas também é a única coisa que me permite ver a injustiça que eles cometeram. Minha única defesa é a honra, e a minha única arma é a prova de que Paulo estava usando a terra dele e a vida de Mariana para lavar dinheiro e garantir poder político." Nos dias seguintes, o silêncio da fazenda de Elias foi substituído pelo clamor da capital. Doutor Alencar era cirúrgico. Ele não atacou Paulo diretamente no início. Ele desmantelou lentamente a base legal de seu império. A imprensa, inicialmente cética, foi seduzida pela história do fazendeiro humilde que ousou desafiar a elite. As provas, coletadas por Elias com paciência meticulosa, registros de transações, depoimentos de ex-funcionários intimidados e, o mais crucial de todos, o contrato original de compra e venda da fazenda de Mariana, provando que Paulo a havia coagido a vender por um preço irrisório sob ameaça de denúncia, começaram a pipocar nos jornais e nos noticiários da noite. A imagem de Paulo, o benfeitor, começou a rachar, revelando o tirano por baixo. Enquanto isso, Mariana estava mergulhada no isolamento da prisão. O cheiro de mofo e desinfetante era constante, e o som de grades rangendo era o relógio de sua nova realidade. Ela tentava se apegar às memórias do calor da fazenda, do cheiro de terra molhada após a chuva e, acima de tudo, da voz grave de Elias. Ela usava o livro de poemas que ele lhe dera como um talismã, passando os dedos pelas linhas em braille. A ausência de notícias era o maior tormento, mas ela se lembrava da promessa que ele fizera. Ele voltaria. Ela sabia que ele estava lutando por ela. A comida era insípida, o frio penetrava os ossos, mas a chama de sua dignidade, acesa pela fé inabalável de Elias nela, recusava-se a se apagar. Ela ensaiou mentalmente o dia em que estaria livre, não apenas da prisão física, mas da sombra de Paulo que a perseguia há anos. O ponto de inflexão veio durante o depoimento de Elias. Paulo estava presente, exibindo um sorriso forçado e superioridade estudada. Elias subiu ao estrado. Ele não era um orador polido, ele era a própria personificação da verdade simples e rústica. Ele falou sobre como conheceu Mariana, não como uma criminosa, mas como uma alma ferida procurando refúgio. Ele descreveu a fazenda, não como um bem material, mas como um santuário. E então ele foi direto ao cerne da questão. Paulo não se contentava em ser rico. Ele precisava destruir quem ousasse ficar em seu caminho, mesmo que fosse uma mulher cega, indefesa, que só queria recomeçar. Quando perguntado sobre seus motivos, Elias não hesitou. Ele olhou diretamente para Paulo, ignorando o juiz. "Meu motivo é o amor." Eu lhe disse: "Preciso de amor e você precisa de abrigo." Eu não podia dar abrigo sem dar amor, e não podia dar amor sem lutar pela liberdade dela. A tensão na sala de audiências era eletrizante. Paulo, acostumado a controlar todos os narrativas, sentiu o chão ceder sob seus pés. Seus advogados tentaram desqualificar Elias, citando seu relacionamento pessoal como prova de que ele estava sendo manipulado.
Mas Elias permaneceu impassível. Ele apresentou os registros que provavam que Paulo havia usado empresas de fachada para subfaturar a compra da terra, evadir impostos e, pior, intimidar testemunhas. A bomba final veio quando o Dr. Alencar apresentou uma gravação de um telefonema onde Paulo, em um momento de fúria, admitia que a denúncia contra Mariana por suposta posse de documentos roubados era apenas uma fachada para forçá-la a ceder suas terras remanescentes. O clamor foi imediato. A mídia explodiu. A imagem de Paulo desabou em horas. O juiz, pressionado pela opinião pública e pela contundência das provas, decretou a prisão preventiva de Paulo por obstrução da justiça e fraude. Na cela fria, Mariana não ouviu a notícia diretamente, mas sentiu a mudança no ar. As guardas, que antes a tratavam com desprezo, agora pareciam cautelosas, quase respeitosas. Horas depois, ela ouviu a voz que temia nunca mais ouvir, abafada pela porta de metal. Era Dr. Alencar. Mariana, você está livre. As acusações foram derrubadas. A porta se abriu. A luz do corredor era ofuscante, quase dolorosa para seus olhos acostumados à escuridão. O cheiro de liberdade, uma mistura de poeira da rua e ar fresco, inundou seus pulmões. Ela não chorou. Ela apenas esperou. Elias estava parado ali, silencioso. Ele estava sujo, cansado, com a barba por fazer, mas seus olhos azuis brilhavam com uma luz que Mariana podia sentir. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. A palma dele era áspera e quente, familiar. Ela segurou a mão dele, e a sensação de seu toque forte foi o atestado final de sua liberdade. Eles saíram da prisão sob o flash das câmeras, mas para Mariana, o mundo se resumiu àquela mão que a guiava para fora do inferno. O retorno à fazenda foi um processo de cura silenciosa. A viagem foi feita em paz. Elias dirigia devagar, permitindo que Mariana absorvesse os sons familiares do interior. O canto dos pássaros, o ruído dos pneus na estrada de terra batida, o cheiro de mato e orvalho. Ao chegar, o sol da tarde banhava a varanda. A fazenda não era apenas um abrigo, era um organismo vivo que os recebia de volta. Mariana caminhou lentamente, guiada por Elias, sentindo a grama sob seus pés descalços pela primeira vez em meses. Ela parou na soleira da porta, inalando o aroma da casa, madeira, fumo e o cheiro persistente de pão caseiro que a cozinheira Zilda preparava. Elias a levou para a sala onde ela tinha lido Braille pela última vez, onde ele havia feito sua promessa. Ele a sentou na poltrona antiga. Eles passaram as semanas seguintes em um isolamento necessário. A justiça lenta continuava seu curso, garantindo que Paulo permanecesse detido e que os bens de Mariana fossem totalmente restituídos. Mas para eles, a batalha maior havia terminado. A convivão deles era feita de pequenos gestos. Elias lendo para ela as notícias da restituição da fazenda, Mariana ajudando-o a colher frutas no pomar, sentindo a textura da casca e o peso do fruto maduro. Eles não precisavam de grandes declarações. O amor estava na rotina reconstruída. Uma noite, sentados na varanda sob um céu salpicado de estrelas, Mariana falou. Ela disse: "Eu estava com medo de que você desistisse." Elias segurou a mão dela e a beijou na testa. Ele disse: "Desistir não é uma opção quando você está lutando pela sua alma. Você me deu algo que eu não sabia que precisava, Mariana. Um propósito maior do que a terra. Meu amor por você é a minha colheita mais rica." Mariana sorriu. Um sorriso genuíno, livre de dor. Ela havia encontrado não apenas abrigo, mas um lar no coração de Elias. O fazendeiro havia cumprido sua palavra. A terra estava segura, a justiça havia prevalecido, mas o maior tesouro era a dignidade restaurada de Mariana e a certeza de que o amor, quando baseado na verdade e na coragem, é
única fundação inabalável contra a tempestade da injustiça. Eles haviam reconstruído suas vidas sobre a rocha da fé mútua. Elias e Mariana continuaram suas vidas na fazenda, um testemunho vivo de que, às vezes, é preciso desafiar o mundo para proteger o que é verdadeiramente precioso. O fazendeiro que precisava de amor havia encontrado sua companheira, e a mulher que precisava de abrigo havia encontrado seu santuário eterno. Se a história de Elias e Mariana tocou sua alma e te lembrou que a coragem de um coração honesto pode derrubar muralhas, deixe seu like para mostrar que a justiça sempre prevalece. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação e não se esqueça de compartilhar esta jornada inspiradora com seus amigos. Qual foi o momento desta saga que mais te emocionou? Conte-nos nos comentários. E prepare-se, pois a próxima história está chegando, e ela promete ser tão intensa e inesquecível quanto esta.